São tantas as decisões que as pessoas tomam e que são obrigadas a tomar às vezes, né? Mas infelizmente tomam decisões erradas, que o preço vem logo a seguir. É certo, a colheita é certa. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. A gente vai falar sobre esse tema, que não é um tema peculiar para os dias de hoje, né? Mas é um tema que se enquadra para os dias que estamos vivendo. Principalmente aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Estamos passando por um período tenebroso, nefasto, em que infelizmente as pessoas dão legalidade demais para o diabo atuar, né? E isso a gente sente no ar. A gente sente o clima pesado, a gente, enfim, sente as pessoas pesadas, carregadas literalmente, porque elas estão dando legalidade a obras malignas, a entidades malignas nesses dias e, enfim, as vidas, enfim, se comportam como se não houvesse amanhã, né? É interessante. Cometem atrocidades, né? Dizendo assim, não tem importância, vale tudo, pode tudo, eu vou brincar, vou fazer acontecer. E aí, só esses dias, né? Depois eu volto ao normal. E mal comparando com a história que você já deve conhecer aqui, que eu li, a parábola do filho pródigo, né? Quando Jesus, ele fala o que aconteceu, né? E, enfim, preciso falar, preciso dizer, né? De um homem rico, com filhos ricos, e um dos seus filhos falou, pai, me dá a parte da herança, porque tá bom, eu não quero, vou curtir a vida, tá bom pra mim, já deu, enjoei da tua casa, agora eu quero curtir minha vida no mundo, então me dá aí o que eu tenho, porque isso vai ser o suficiente pra mim, eu vou viver muito bem, não vou precisar mais, enfim. E aí, você sabe o que aconteceu, né? Aquilo que esse filho, né, nessa parábola foi fazer, que achava que ia ser para sempre, que achava que aquilo nunca ia acabar, que achava que ia conseguir administrar e não conseguiu. Ou seja, ele achava que ia conseguir administrar o seu dinheiro, por mais dinheiro que fosse, não conseguiu. Achava que continuaria tendo felicidade e paz por causa do dinheiro e não teve. Achava que ia continuar tendo boas companhias ou, enfim, todas as companhias do mundo, e as companhias o abandonaram. E achava que ia ter uma vida boa, e a vida boa acabou. Longe da presença do pai, longe da presença da casa do pai, eu li esse texto aqui, né? Ele não teve escapatória a não ser procurar um sustento, procurar uma casa, procurar trabalho. E o texto diz, a parábola conta que ele foi a trabalhar no lugar que sequer comida ele tinha e ele desejava comer. Está escrito aqui, ó. Olha que texto. E desejava encher o seu estômago. Olha isso, gente. Com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Eu não sei se isso bate com o que está acontecendo nesses dias, né? Ou bate com o que está acontecendo com muita gente. Decisões que custam caro. Decisões que custam muito caro para as nossas vidas. Nós, como seres humanos, sempre vamos tomar decisões. Seremos chamados à responsabilidade para tomar decisões. Algumas decisões não seremos impelidos a tomar. Outras decisões a gente vai tomar porque a gente quer. Outras decisões a gente vai tomar porque alguma coisa moveu o nosso coração, alguma coisa que não deixou a gente satisfeito, alguma coisa que deixou a gente chateado, e a gente acaba tomando uma decisão. Precipitado ou não, a gente toma decisões. Mas existem decisões que custam caro. E essa decisão que esse rapaz tomou custou muito caro para a sua vida. Na verdade, custou toda a sua fortuna que ele tinha. Custou paz. Custou toda a vida regrada que ele tinha. E regrada e regada. Custou um lar. Custou pessoas. Custou família. Existem decisões que as pessoas tomam que custam sua própria vida.
Ou seja, dependendo do nível da decisão e do tipo da decisão, as pessoas até, infelizmente, perdem suas próprias vidas. Na maioria das vezes, as pessoas acabam tomando decisões precipitadas e sua vida financeira é arruinada, sua vida familiar é arruinada, sua vida familiar, conjugal, sentimental é arruinada, sua vida profissional é arruinada. São tantas as decisões que as pessoas tomam e que são obrigadas a tomar às vezes, né? Mas infelizmente tomam decisões erradas, que o preço vem logo a seguir. É certo, a colheita é certa. Só que no meio destas provas e lutas, dessas dificuldades, você fica tão frágil, as pessoas ficam tão frágeis, tão debilitadas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente falando, que tudo aquilo que era todo o costume com a fartura do tempo da casa do pai que tínhamos foi completamente esquecido. E a escassez para muitas vidas é tão grande que se sentem conforme este jovem se sentiu. E ele teve uma escassez tão grande de tudo, e principalmente de comida, de dinheiro, que ele falou: se ao menos me dessem as bolotas que os porcos estão comendo. E nem isso. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vendo hoje pessoas... Isso aí eu vou traçar um paralelo espiritual, tá? Para você poder entender, antes que você... Mas as pessoas que tomaram decisões erradas em suas vidas hoje estão se contentando com bolotas de porcos. Ou seja, se contentam com nada ou com aquilo que lhes faz muito mal. A escassez é tão grande que até aquilo que supostamente vai lhe fazer mal, você acha que vai te fazer bem. Quando as pessoas abandonam a presença de Deus, quando as pessoas abandonam, eu não estou falando aqui de igreja, não estou falando aqui de casa de oração, estou falando de presença de Deus. Eu sempre lembro, você pode estar dentro de uma casa de oração, participando dos cultos, fazendo acontecer, mas se você não estiver na presença de Deus, você vai estar lá só enfeitando. Então, primeiramente, presença de Deus. E aí sim, casa de oração. Tá? Então, muita gente está saindo da presença de Deus, está deixando a presença de Deus, deixando a congregação, se decepcionando, ou simplesmente buscando só... Porque, vamos combinar, gente, decepção, todo mundo vai passar. Erro todo mundo tem. Então as pessoas só querem um motivo. Motivo para trocar de igreja já é uma coisa séria. Agora, motivo para não continuar na casa de oração, motivo para não continuar na presença de Deus é pior. E o pior de tudo é que quando você, tal como esse jovem pediu tudo para o pai, às vezes nós temos a certeza que fora da presença de Deus estamos garantidos. Porque a gente já tem muito aqui, a gente já tem muita experiência, né? A gente já tem muita vivência na casa de Deus, então, beleza. Eu vou saber me comportar, eu não vou cair muito pelo contrário, eu vou segurar a onda e na hora que eu quiser eu volto. Não é bem assim, você sabe. Não é bem assim. Existem pessoas que saem da presença de Deus, saem da casa do Senhor, abandonam a congregação e não conseguem mais voltar. E infelizmente. E a situação fica tão ruim aqui fora, fica tão ruim, que as pessoas aqui fora estão se contentando com as bolotas dos porcos. Porque a situação ficou tão difícil, tão problemática, que o mínimo de sobrevida que se tem já é um alento para muitas pessoas, e isso não está certo. Deus está falando conosco. Então o que a gente precisa fazer? Será que a gente vai dar essa sorte aqui, né? Será que a gente vai, conforme diz o texto, que o jovem, ele se recobrou e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Segundo essa parábola, esse jovem ainda caiu em si. Mas tem muita gente que não consegue cair em si. E se cair em si, perdoe a redundância,
não consegue vencer a barreira do orgulho. O orgulho impede que essas pessoas retornem para o Senhor. Impedem que essas pessoas retornem para a casa de oração. O orgulho fala mais alto. E aí a pessoa continua se dando mal no mundão, apanhando, comendo bolota de porco, se alimentando com porcaria, com nojeira, acabando com a sua vida pessoal, sentimental, conjugal, familiar, financeira, e de repente a pessoa não vê mais solução, não vê mais saída. Muita gente consegue voltar, mas muita gente não volta mais. A pergunta que não quer se calar é: como a gente vai fazer? Como a gente consegue então ter uma vida sadia na presença de Deus sem a gente abandonar a presença de Deus? Porque ao passo que esse jovem ele sai e ele acha que está tudo legal e ele acha que já conquistou tudo, o outro filho ele já se comporta de maneira diferente. O outro filho fala assim: o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando o seu servo, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Eu perguntava: e aí, o que foi? Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não chamou nem de irmão, tá? Que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. E aí a gente pergunta: o que é melhor? Continuar na presença de Deus, mesmo com todas as provas, lutas, dificuldades, desafios. Meu Deus, quantos desafios a gente está passando, né? Quanta coisa a gente passa. O que é melhor para a gente? Continuar na presença de Deus mesmo, às vezes padecendo, mas continuar na presença do Pai, sabendo que o Pai vai te guardar, vai te livrar, você tem guarida, ou abandonar tudo. Abandonar a presença do Pai e tentar um voo solo, como se as coisas fossem se resolver. Não estou falando aqui de abandonar a igreja, gente. Estou falando aqui de abandonar a presença de Deus. É diferente, tá? É diferente. Porque, invariavelmente, às vezes, as pessoas vão trocar de congregação. Não é bom, diz a Bíblia, né? O legal é a pessoa ficar na mesma congregação até Jesus voltar, mas vai acontecer, invariavelmente, das pessoas se transferirem. E não é crime isso. Isso não é crime. Desde que você saia da congregação que você está, na boa, na paz, na bênção, sem sedição, sem problema. Se tiver algum tipo de problema, mata antes de sair, para não ter problema. Você tem que fazer isso. Então, não é crime você trocar de igreja. Não é crime trocar de denominação. Esse não é o problema. O problema é, às vezes as pessoas deixam suas congregações e não conseguem se adaptar em outras. E aí, elas vão se meio que, não digo desanimando, mas a questão de se manter na presença de Deus é uma coisa diária. É uma coisa que independe praticamente de congregação. A congregação é o local para a gente se reunir, congregar e adorar e buscar Deus, e cultuar a Deus. Mas a nossa vida de crente ela é provada aqui fora. Não é provada dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo é crente. A nossa vida como cristão é provada aqui fora. Então a tua vida como crente ela é provada e aprovada ou reprovada fora das quatro paredes do templo. E aí a gente precisa colocar isso nos nossos corações e perguntar, e eu tenho que me perguntar, vale a pena? Repito, às vezes as pessoas caem em si e voltam, retornam, se reconsideram, né? Se reconciliam com Cristo, mas muita gente não consegue mais.
Muita gente abandona a presença de Deus e tchau. Como é que a gente pode evitar isso? Como é que a gente pode fugir desse mal? Por incrível que pareça, quando eu conto aqui, quando a Bíblia conta sobre a história do filho que ficou, mesmo ele chateado, mas ele não saiu. Ficou lá, aguentando. Então, a gente vai classificar isso de presença de Deus. Repito, igreja você pode até trocar. Não é legal, mas você pode trocar. Estou falando aqui de presença de Deus. Então, entre ficar na presença de Deus, passando luta, passando prova, dificuldade, mas na presença de Deus, estar no mundo, achando que está de boa e daqui a pouco você se acaba, é evidentemente que você tem que ficar na presença de Deus. Porque o texto fala claramente, e aqui é uma palavra profética, né? Porque o pai fala assim: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. É como se eu estivesse ouvindo agora o Senhor falando comigo e falando contigo: meus filhos, vocês sempre estão comigo e as minhas coisas são tuas. Eu sou o vosso Deus, assim diz o Senhor. Deus está falando para nós. Então, na presença de Deus, nós temos este auxílio. Na presença de Deus, nós temos esta guarida. Na presença de Deus, nós temos proteção. Por maior que seja a tua prova, por maior que seja a tua luta, por maior que seja até mesmo a escassez. Enfim, a gente não pode comparar uma coisa a outra. É incomparável. Estar na presença de Deus é incomparável. Então a gente tem que fazer de tudo para continuar na presença de Deus. E como é que a gente faz, pastor? Bom, uma das coisas básicas que a gente tem que fazer é sempre olhar para Jesus. Sempre mirar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. E a gente precisa entender que, a começar de mim, somos falhos. Temos defeitos. A convivência entre pessoas defeituosas sempre será problemática. Tanto ser pastoreado quanto pastorear é muito difícil. Não é fácil. Conviver com lideranças ou com liderança, ser liderado ou liderar, não é fácil. Porque temos erros, temos defeitos, temos manias. Às vezes não, muita gente ainda está com ego lá em cima, né? Muita gente ainda está naquela coisa ainda, de se achar o máximo. E aí é confrontado dentro da casa de Deus. Confrontado com algumas coisas que machucam, que ferem o seu ego. Mas a realidade é o seguinte: como ficar dentro ou na presença de Deus? A gente tem que ter certeza que Jesus é o nosso Senhor. Você tem certeza que Jesus é o teu Senhor? Você tem certeza que Ele é o teu Deus? Você tem certeza que Ele é o teu Salvador? Aleluia. Ficar na presença de Deus é ter essa certeza e honrar essa certeza. Porque você jamais vai ter vontade de se submeter às coisas que o diabo, que as bolotas dos porcos oferecem. Porque tudo que o diabo vai oferecer para mim e para você, no final é bolota de porco. Você vai ver coisas que parecem ser legais, mas o final é bolota de porco. E depois que você experimentar a bolota de porco, entre o nada e a bolota de porco, você vai ficar com a bolota de porco. E a bolota de porco vai te fazer muito mal. Você não vai nem mais sentir. Por quê? Porque estava acostumado com nada. Quem não tem nada, e se tem qualquer coisinha vai agradar. Mal comparando, é o que acontece com muita gente hoje em dia. Muita gente se dá conta que a bolota de porco faz mal e cai em si. Mas muita gente se acostuma com a bolota de corpo do porco e não volta mais. E o caminho é o inferno. Porque a bolota do porco é o treinamento para a comida do inferno. Essa é a realidade. A mão de Deus, ela sempre
estará pronta para nos receber de volta, independentemente daquilo que aconteceu ou daquilo que não aconteceu. Agora a gente tem que receber esse toque e deixar-se ser tocado pelo Espírito Santo, porque eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo que move e que toca para a pessoa voltar. Assim como o Espírito Santo tocou para a pessoa se entregar para Cristo, é o Espírito Santo que vai lá e toca, volta para a minha presença, volta para a casa do Pai. Aleluia. Então o orgulho tem que ser quebrado. E para esse orgulho ser quebrado, o que quebra o orgulho também? O que quebra o orgulho? A bolota do porco. A bolota do porco quebra também o orgulho. Quebra o orgulho para a pessoa simplesmente continuar comendo bolota de porco, ou quebra o orgulho para a pessoa falar assim: isso não é para mim, isso não é vida para mim. Eu tinha uma vida abençoada na casa do meu pai. Na presença de Deus eu tinha uma vida abençoada. Por maior luta que eu tivesse, mas eu tinha escape, livramento, eu tinha refrigério. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, gente. Ninguém está livre disso. Para a gente poder sempre entender que Deus está com a gente e que a gente tem que estar com Ele, é imprescindível estarmos na presença do Senhor. É imprescindível que jamais abandonemos essa presença, a presença maravilhosa. E é imprescindível que saibamos que, se na presença de Deus estamos passando lutas e provas, imagine fora da presença dEle. Porque tudo que o diabo vai oferecer, o final é bolota de porco. Pensa bem, gente. Coloca isso no seu coração. Quando dá tentação no deserto e o diabo oferece tudo para Jesus e diz assim: basta você me adorar. É o que acontece com muita gente. É a famosa riqueza momentânea ou alegria momentânea das pessoas que abandonam ao Senhor e literalmente se entregam para o diabo. Aparentemente até começam a ter algum tipo de prosperidade, algum tipo de, enfim, a vida parece que está andando, né? Mas de repente a cobrança chega. E é claro, as bolotas de porco se fazem presente e a pessoa, quando se dá conta, está comendo bolota de porco. Ou ela se acostuma com aquela bolota de porco, ou ela diz assim: isso não é vida para mim. Me perdoa, Senhor. Que o Senhor nos conserve na presença dEle e que eu e você estejamos a cada dia nas mãos do nosso Deus, entendendo que Ele está conosco. Eu termino com esse texto aqui. Filho, versículo 31. Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. É o que Deus manda falar para mim e para você. Fiquemos na presença do Senhor, porque tudo que Deus tem para nós é nosso. Chegará no tempo certo. A tua vitória chegará na hora certa. Está guardada para você. Então não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que o Senhor está preparando para a tua vida. Coloca no teu coração esta mensagem, essa palavra. E se você entendeu, deixa nos comentários agora. Eu creio que Deus falou comigo em nome de Jesus.